Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 12, diz assim. Vou ler conforme está na tela. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. E todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Amém. Umas versões mais populares, mais antigas ou mais tradicionais irão nos levar a compreender, muito especialmente no versículo 13, quando a palavra ali é utilizada aposento. No geral, a maioria das Bíblias irão dizer que quando eles chegaram e entraram, subiram ao cenáculo e ali permaneceram. Esta é a mais comum versão de todas. Subiram ao cenáculo e ali permaneceram. E o que lemos, que subiram ao aposento e lá permaneceram. Certamente o Espírito Santo quer nos levar a compreender algo aqui, e eu vou pedir que você ore comigo, por favor, por bondade. Paizinho, uma vez mais a tua palavra está sendo lida e certamente irá ser falada. Que esta noite o teu Espírito, que sempre tem a liberdade de, enquanto falamos, ele nos ensina, e que esta noite não seja diferente. Que enquanto aqui falarmos, mais uma vez o teu Espírito venha nos ensinar. Que a tua verdade, Senhor, exale sobre o nosso coração e possamos capturá-la, para que sejamos inspirados por ti e de igual modo possamos inspirar outros. Peço, Senhor, o teu poder, graça, direção, e que uma vez mais sejamos movidos pela tua vontade. Amém. Antes de vos falar essa palavra, sempre tenho eu dito, mas hoje eu peço gentilmente a você que está em casa, a você que é irmão, já nas redes sociais também, e aos irmãos que já tiveram o privilégio ou me deram, o privilégio de me abençoar ou abençoar a AMA através dos projetos missionários, de todos os livros que Deus me deu. Talvez alguns irmãos já adquiriram e você talvez tenha lido alguns deles. Mas se você gostou de alguma coisa, me ajude a partilhar isso, a partilhar os livros, as propagandas que os irmãos têm feito. Isso ajuda a gente, ajuda o campo missionário. A nossa demanda aumentou de uma maneira tão imensa, tão imensa. E desde já eu já louvo a Deus por alguns irmãos aqui de Dourados que se dispuseram a assumir compromisso com alguns missionários no Zimbábue, também no Malawi, inclusive irmão Alexandre, André, meu filho e outras pessoas que se dispuseram. Deus abençoe. Esses pastores me ligaram há cerca de 10 a 15 dias, conversamos bastante, vários deles, pastores nativos, e a maioria deles tem vivido com cerca de $10 mensais. $10. E eles me disseram, as igrejas que os ajudam, a igreja na verdade que o ajuda, enviava em torno de $20. Aí por causa da pandemia passou a enviar $12, $15 para cada um. Aí tem os descontos, chegam lá para eles $10. E no Zimbábue, $10 dá para comprar 15 quilos de arroz. Que talvez você diga assim, é bastante arroz. 15 quilos é bastante arroz. Mas as famílias lá só têm arroz e são famílias de 12, 15 pessoas. Mas com esses $10, pagam aluguel,
tem que pagar remédio, tem que... Então a gente está ajudando, a gente está fazendo esforço. São 25, 26 obreiros com Malawi. E Deus tem levantado pessoas, então eu louvo a Deus por essas pessoas. Recentemente um pastor me mandou uma mensagem dizendo: pastor, o que é Zimbábue? Me mandou essa pergunta. Então eu mandei no áudio para ele explicando o que é o Zimbábue. Ele retornou com um monte de carinha de choro, dizendo: eu sonhei a noite inteira com esse nome, eu preciso ajudar pessoas desse nome. Eu digo: então é aqui, é Zimbábue. Então o Espírito Santo está movendo pessoas. São países que estão enfrentando uma das piores fomes africanas. Então, se você não pode contribuir financeiramente, me ajude em oração para que eu venda livros, para que pessoas ajudem também a manter pessoas de outros ministérios e outras igrejas. Deus sempre dá jeito para tudo. Esse texto que nós acabamos de ler, especificamente o versículo 13, onde vos citei que eles chegaram e subiram ao cenáculo, permita tentar te mostrar essa cena como um todo. Já fazia 40 dias que Jesus havia sido ressuscitado e havia encontrado os discípulos em várias outras ocasiões. Em uma dessas ocasiões, ele os convidou para estarem aqui no Monte das Oliveiras, próximo a Jerusalém. E nesse dia em especial tinha muita gente, segundo o apóstolo Paulo, tinha em torno de 500 pessoas. E essas pessoas estavam entristecidas, um tanto que atônitas, mas a maioria entristecidas, porque Jesus os reunira ali justamente porque chegara o momento de ele voltar ao céu. Ele havia passado por todo o sacrifício de cruz, a morte de cruz, viveu a glória da ressurreição e agora passa as instruções aos discípulos e, portanto, prepara-os para esse momento em que ele há de deixá-los. Mas não os deixa meramente como um tom de despedida, mas dá-lhes uma palavra acerca de sua volta, de que brevemente voltaria para buscar aqueles que nele crerem. E é verdade que essas pessoas estavam não só ouvindo as instruções, inclusive os discípulos, mas dado aquele momento, eles, vendo Jesus se levantar do chão, como que sendo sugado da terra para o céu, ele foi voando devagarzinho, lentamente, e uma nuvem veio e o envolveu em torno de seu brilho, e de alto a baixo Jesus vai se distanciando, e os discípulos de baixo ao alto vão vendo Jesus ocultar-se nas nuvens. É claro que seu coração está apertado, seus olhos lacrimejam. É claro que sua alma lateja, afinal de contas, eles esperavam ter muito mais tempo com Jesus. Quem não esperaria? Mas agora ele cumpre aquilo que ele havia dito de voltar para a casa do seu pai e preparar lugar para aqueles que um dia ele virá buscar. Entretanto, depois de ele desaparecer nas nuvens e entrar no reino celestial, a narrativa bíblica diz que 2 anjos do céu desceram e se colocaram à altura das nuvens e falaram com aquelas pessoas que estavam ali embaixo, com os olhares entristecidos e olhando para cima, na expectativa de que Jesus voltasse. Então esses seres disseram: varões galileus, o que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele mesmo, muito em breve, há de voltar. É claro que essa palavra de esperança entrou no coraçãozinho de cada uma daquelas pessoas. E eles se lembraram que Jesus havia dito que quando ele subisse, eles não deveriam ir para as suas cidades ou se espalhar de maneira imediata pelo mundo, mas que deveriam se recolher em Jerusalém e aguardar em Jerusalém a promessa que o Pai havia feito. E entenderam isso e voltaram para a cidade, como diz o texto, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegam na cidade, vão até esse ambiente que provavelmente ou possivelmente é o mesmo ambiente aonde 40 dias atrás, 43 dias atrás, Jesus celebrara a sua última ceia, ou do que eles chamaram de cenáculo.
E o cenáculo era um ambiente superior, de uma casa comum. Não era um clube, não era uma igreja, não era um templo, não era um salão. Era como se fosse o andar superior de uma casa de pessoas abastadas. Mesmo aqueles que não tinham muitas posses, davam um jeito de construir. E na laje de suas casas, eles faziam um segundo piso, que ali servia como que o ambiente de receber convidados, de colocar visitas, de celebrar algumas festas ou reuniões. E é nesse tipo de ambiente que Jesus celebrou a última ceia. Não foi nas imediações do templo. E os discípulos agora, quando vêm, também não é o templo. Não vão ao templo porque eles não eram bem-vindos. Eles viviam como que escondidos dos captores do templo. Eles vão, portanto, a esse lugar do que é chamado cenáculo. Em momento algum, a Bíblia diz que eles estavam no templo. Mas em todo momento, a Bíblia diz que eles estavam no lugar. E as citações mais próximas é justamente essa de cenáculo. E o templo, embora houvesse repartições, mas nenhuma delas abrigava pessoas dessa forma como aqui abrigava. Portanto, era uma casa cedida por alguém. Quem sabe fosse a casa de José de Arimateia, ou quem sabe até mesmo a casa de Nicodemos. Não dá para saber, mas pode ser. O certo é que essa gente, bastante gente, foi até a casa desse homem e aqui se hospedaram, como uma grande família. E nos diz o texto que eles, retornando, subiram ao cenáculo e permaneceram ali. As pessoas principais que estão ali são os 12, dos 12, o Judas se perdeu e apenas 11 ficaram ali. Mas outras pessoas estão anexadas, como Maria, a mãe de Jesus, como outras mulheres, as esposas de alguns dos discípulos, e fizeram desse lugar um lugar onde passariam longas horas em oração. E diz a Bíblia que todo o esforço que eles fizeram ao chegar nesse lugar, e o texto diz de maneira muito clara que todos continuaram unanimemente em oração. Portanto, esse cenáculo, esse ambiente separado por eles, se tornou não apenas o lugar onde eles ficariam hospedados por longos dias, mas eles decidiram fazer daquele ambiente um lugar de derramar suas lágrimas e seus corações diante do Altíssimo. Um lugar de oração. E o Espírito Santo levou-me a pensar sobre esse texto, sobre um tema tão simples, mas tão antigo, tão notório, tão real, do que a necessidade que aqueles que estão em Deus estarem sempre retornando ao cenáculo, estarem sempre retornando ao lugar de abastecimento, estarem sempre retornando e permanecendo convicto no lugar de encontro, no lugar de derramar. E como citei, talvez este tenha sido o lugar onde tiveram a última ceia. E se fora este o lugar, talvez estivesse ainda tão vívido em suas mentes os momentos em que Jesus celebrava com os discípulos a última ceia, os momentos em que ele partiu o pão, os momentos em que ele tomou o cálice, que ele compartilhou. Talvez eles puxassem na sua memória e se lembrassem das palavras de Jesus, enquanto de maneira gentil e amorosa, ajoelhado, ele lavava os pezinhos dos discípulos, como a cerimônia que ele fez de lavar os pés uns dos outros. Talvez as suas memórias, ao ajoelhar-se ali ou se assentar em um ambiente ou em um lugar, enquanto fecham os olhos, dá a impressão que eles conseguem ouvir a voz de Jesus naquele lugar. Tem a impressão
de que o Senhor queria que eles voltassem ali para que a experiência de tê-lo de maneira invisível, mas real, pudesse começar a acontecer justamente ali. Então eles decidiram obedecer e voltaram ao cenáculo. Sendo o cenáculo, portanto, um ambiente doméstico e não propriamente um ambiente religioso ou de templo ou meramente um clube, leva-me a reportar que eles fizeram de uma casa um lugar de encontro com o Senhor, que fizeram do lugar onde estavam hospedados o altar do Altíssimo, que fizeram daquele ambiente onde eram convidados como o lugar principal de moradia do Espírito. E portanto a palavra cenáculo vem à minha alma como um ambiente onde algumas coisas podem ser reconstruídas, como um ambiente onde precisamos ter a consciência de tempo em tempo é necessário estarmos lá e estarmos na mesma proporção que os discípulos, continuadamente em oração. Para que eu chegue nesse momento, quero simplesmente tentar te levar a entender que os discípulos, ao chegarem nesse cenáculo e se hospedarem ali, para mim as suas almas ainda estavam dilaceradas. É bem verdade. O trauma da cruz ainda era muito vivo no coração de cada um deles. Embora tivessem recebido as instruções de Jesus até aquele dia em especial, mas não era difícil de observar pelas palavras deles nos outros livros escritos como estava o coração deles nesses dias aqui. E quem é que estaria bem? Quem é que estaria feliz? Pois os últimos 3 anos e meio eles andaram lado a lado com Jesus. Eles amanheciam ouvindo a voz dele dizendo: levantem. Eles sentavam-se para comer e tinham Jesus dando graças pelo pão. 3 anos e meio que armazenaram inúmeras lembranças na memória desses homens e mulheres. E agora, quando chegam naquele ambiente, parece que tudo fica muito claro outra vez. As instruções, embora nítidas, reais, pulsantes, se contrastam com as lembranças que os fazem orar e orar muito, justamente na perspectiva de que aquela certeza do que o Cristo disse que estaria com eles pudesse ser evidenciada por todos. E Jesus nos orienta para voltar ao cenáculo, em primeiro momento, por 2 razões. A primeira é que ele queria manter a aliança da unidade. Ele queria que aqueles discípulos não se perdessem uns dos outros, porque era naturalmente passível de acontecer. Não eram parentes, eram apenas irmãos, amigos. E Jesus os orienta para que eles não se apartem um do outro, justamente porque Jesus sabia que nos piores momentos da vida, nos momentos de maiores solidão, nos momentos de maiores sofrimento, nos momentos de maiores angústias, nos momentos de maior apreensão, tudo que você precisa são amigos, irmãos. Jesus sabia que se cada um destes fosse para um determinado lugar sozinho, suas almas dilaceradas, suas emoções conturbadas e seus corações apreensivos certamente seriam alvos fáceis das setas malignas que tentariam os desviar dos olhos amorosos de Jesus. Então leva Jesus à compreensão deles que a melhor coisa é estar sempre ladeado de pessoas que te entendem, de amigos, de irmãos que oram com você, querendo nos ensinar que não fomos feitos para caminhar sozinho,
E que igreja não é um movimento de uma pessoa só. Igreja é um movimento de dezenas, centenas ou milhares, como se fosse uma só. Na mesma perspectiva de que se ele olhasse para Pedro e esse tivesse um pouco mais de austeridade, ou coragem, ou força, mas ele olhava para um João e ele percebia o coração quebrantado de João. Ele olhava para um Tomé e ele percebia a fraqueza da alma de Tomé. Mas olhava para um Mateus ou Levi e via a firmeza no coração. Então ele disse: vai, fiquem juntos, porque o mais fraco vai ser fortalecido pelo mais forte. O menor vai ser fortalecido pelo maior. O que está entristecido vai ser alegrado por aquele que está um pouco mais feliz. Jesus sabia qual era o efeito de uma igreja unida. Ele sabia qual era o efeito de pessoas que comungam da mesma fé e decidem colocar os ombros ao lado uns dos outros, como quem diz: hoje você me ajuda, amanhã eu te ajudo. A igreja não poderia começar de outra forma senão unanimemente, senão reunidos no mesmo ambiente, senão envolvidos pelo mesmo sentimento de companheirismo, compaixão, misericórdia e calor humano. Eles não poderiam ter uma outra sensação senão a experiência de saber que estava não apenas cumprindo uma ordem, mas que a convivência ao longo daquele período lhes garantia o suporte que um poderia ajudar o outro no momento de solidão. Querendo dizer a você e ensinando-nos o Senhor: não pense que você possa caminhar só. Não imagina que possa trilhar nesse mundo cruel de maneira isolada, de maneira independente. Até porque se andarmos nesse mundo de maneira independente, seremos extremamente fáceis como presa nas mãos do maligno. Mas a Bíblia nos ensina que não apenas juntos somos mais fortes, até porque juntos podem ser separados. A Bíblia nos ensina que a gente precisa estar unidos, que unidos sim são mais fortes. O que Jesus estava dizendo é: vocês vão partilhar dos mesmos sentimentos agora. Vocês vão se ajudar naquele cenáculo. Ele os convida sobre o contexto da unidade, mas também sobre o contexto do companheirismo, da amizade, do apoio. E talvez seja isso que você tenha percebido dentro do seu coração, a ausência. E ao mesmo tempo é isso que a igreja, de um modo geral, tem tentado oferecer: o companheirismo, o apoio. E nesses dias, muito especialmente, mesmo não podendo estar em casas, ou visitando, ou buscando pessoas, ou dando a devida atenção que gostaríamos, até pelas próprias pessoas, todavia nos esforçamos para oferecer e dizer: estamos aqui, não é? Não só os ombros, os braços, o ser. Mas às vezes a gente não dá um sinal que estamos precisando de ajuda, ou de companheiro, ou de alguém que ore, ou de alguém que chore conosco, e então reclamamos e dizendo: eu não aguento mais estar só, mas se recusa a acenar a bandeira e dizer: ei, socorre. Porque diferente dos discípulos, nós estamos em lugares separados, mas já temos tempo de caminhada suficiente para, mesmo estando em lugares separados e meios de comunicação suficientes, não precisamos fazer sinais de fumaça para que alguém de longe nos veja pedindo socorro. Não precisamos enviar correio através de pombos correios, até porque o correio está de greve também, o pombo vai chegar atrasado. A gente tem tanto meio de comunicação, e o Senhor está nos orientando, nos convidando, dizendo: vocês já tiveram tempo suficiente para caminharem juntos,
a ponto de sentirem o que o outro sente, de comungarem. E esse é o efeito de comunhão. É sentir a dor do próximo, é ser companheiro a ponto disso. Mas além de os convidar à unidade e ao sentimento de ser um braço de apoio um ao outro, Jesus os quer que estejam juntos ali no cenáculo, justamente para que eles tenham a ambiência espiritual de oração, aonde ninguém ou nenhum deles se sinta melhor ou superior, ou maior ou melhor, mediante a oração coletiva que ali está. E esse é um dos conceitos maravilhosos de igreja. Que conceito é esse? O da coletividade que nos iguala. Na ideia de Jesus, o conceito de ser igreja é o princípio básico da igualdade, onde todos se colocam nesse ambiente de oração e de espiritualidade, onde o nível cresce em conjunto. E ele os leva a essa matéria um tanto que desconhecida de muitos, do que é o estar em comunicação contínua com o Senhor, em oração. E diz o texto de maneira clara: todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas. Quando a Bíblia diz continuavam, é porque foram longos dias, ao todo 10 dias. Unanimemente é porque todos estavam no mesmo espírito. De maneira constante, unânime, suas orações passavam a cobertura e chegavam nos ouvidos do Altíssimo. Isso me leva a compreender que Jesus estava conduzindo aqueles discípulos, em primeiro momento, a essa unidade fervorosa, um pouco temperada pelo fervor na oração, mas também a ideia que Jesus tem que eles retornem ao cenáculo era para que as suas esperanças pudessem ser reconstruídas. E é justamente ali, naquele ambiente que fora separado como um ambiente de oração, em que essa plataforma de esperança começou a ser reconstruída no coraçãozinho de cada um daqueles discípulos. Eles chegaram ali desesperançados. Afinal, pensa comigo, como é que seria a vida agora? Se mataram o seu mestre, se os ameaçavam todos os dias, se as pessoas já os criticavam estando com Jesus, como seria agora a vida? Da outra vez que eles se acharam sozinhos, logo depois da ressurreição, Jesus os achou vários dias depois pescando. Eles retornaram aos seus ofícios. Já fizeram isso uma vez, e agora? Seus corações estão apreensivos, é claro que estão. Quem não ficaria em saber o que vai ser o amanhã? Como é que vai ser a vida amanhã? Como é que vai ser a vida ao sair do cenáculo? Até parece nós. Eles ficaram 10 dias hospedados no mesmo lugar. E quer saber, Alexandre? 10 dias sem sair. Então, na mentezinha deles, é claro que se perguntavam: o que será que está acontecendo lá fora? Quando colocarmos o pé da porta para fora, o que vai acontecer conosco? O que virá? O que será? O que teremos? Perguntas, interrogações e dúvidas, como qualquer um de nós tem todos os dias. Quem de nós não somos assaltados mediante as interrogações, que por mais que tentamos encontrar respostas, não as temos?
E passamos longas horas tentando imaginar o que será amanhã. E quando os decretos terminarem, o que será? E quando essa pandemia acabar, o que virá? E quando a eleição chegar, o que irá acontecer? Enfim, nos angustiamos porque não sabemos o que será amanhã. Em alguns momentos nos tornamos desesperançados. Até porque no contexto de vida que temos hoje, não muito diferente do contexto de vida daqueles dias, governos corruptos, dificuldade em achar quem pode confiar, religião deturpada, pregadores nocivos e malignos, gente mal intencionada em todos os lugares, traidores, sanguinários, vendilhões. Então não é muito diferente de nossos dias. E quando olhamos para a direita ou para a esquerda, há dias em que parece que a esperança nos deixa. A esperança de que vai melhorar nos deixa. A esperança de que ao menos dias em Cristo melhores também nos deixa. E o que Jesus convida é que, quando o coração mergulhar numa incerteza, quando a sua memória ou a sua mente for sacudida por inúmeras perguntas, interrogações sem respostas, quando o teu coração for assaltado pela dúvida, quando as lutas te apontarem o dedo, te dizendo que não há saída, quando a escuridão tenta obscurecer o seu dia, quando os sonhos parecem serem apenas pesadelos, quando as palavras bonitas e as canções proféticas desaparecem, então Jesus está dizendo: volte ao cenáculo. Volte ao lugar de abastecimento. Volte ao lugar onde você pode ter a unidade, onde você pode ser fortalecido, onde você pode ser cuidado, onde você pode ser sentido. O convite de Jesus não é para ir à igreja, não é para ir ao templo, não é para ir a fazer um sacrifício. Era para ir a um lugar onde eles tiveram experiências notáveis. E talvez o lugar onde você teve experiências notáveis que lhe deram esperança não foi nem uma casa, nem um carro, nem um templo, em lugar algum. Talvez foi num canto vazio, quieto, solitário do seu próprio quarto. Talvez um cantinho do banheiro, talvez até mesmo a despensa, e por que não dizer talvez o fundo do seu quintal. Não importa onde seja, importa onde esteja, porque o cenáculo não é construído de 4 paredes, mas é construído com essas paredes. O cenáculo é exatamente onde a gente se colocar no lugar em que possamos transformá-lo num ambiente onde Deus sinta liberdade de estar conosco. O cenáculo é um lugar onde Deus sabe que Ele não vai ser interrompido quando o diálogo comigo começar. Cenáculo é um lugar onde não tem distrações. É um lugar onde o que realmente importa é estar com Deus.
lugar onde o mais importante é encontrar a sua tomada de conexão com o Altíssimo. Esses discípulos sabiam que precisavam desse lugar. E cada um à sua maneira o encontrou. Portanto, não era a casa, não era o templo, era onde você decidiu que aquele lugar era o lugar de buscar ao Senhor. É o lugar onde você teve experiências com Ele. E a experiência não se deu em razão da estrutura, mas em razão da sua pouca estrutura. E os discípulos foram convidados a reconstruírem a sua esperança. E é justamente através desse tempo com Deus que parece que a estrada que a gente vê para o futuro vai sendo lentamente pavimentada. Como diz lá no Moçambique, pouco a pouco movimentada. E sabe, não há como viver sem esperança. Não há como ser alguém disposto a crescer sem esperança. Não há como olhar o futuro e rumar a ele sem esperança. O próprio Jeremias, certa feita, disse que ele faria um esforço para trazer à memória apenas as coisas que lhe construíam esperança. É o mesmo Jeremias que Deus vem a ele e diz: Jeremias, o povo está desesperançado. O povo está andando perdido, está andando de um lado para o outro. Chama eles de volta. O cenáculo de Jeremias. E lá no capítulo 29, Deus envia uma carta enorme a ajudar. E a carta que Deus envia diz a eles assim, nos versículos 11 e 12, diz Deus: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, por isso vocês devem voltar ao cenáculo. E ele continua e diz: planos de paz e não planos de mal, planos para vos dar esperança e vos construir um grande futuro, diz o Senhor. E serei achado de vós, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. A expressão que ele usa, serei achado, é justamente responsiva, porque parece que alguém está procurando. E a gente só procura aquilo que imaginamos que se perdeu. Por que você iria procurar algo que não estiver perdido? No caso de seres homens, a gente entende muito bem disso. Porque mesmo as coisas achadas para a gente, fica perdido. E você procura o celular, e o celular está perdido. E você fica bravo. Eu sei o que é isso. Você procura aqui, procura acolá, levanta ali, levanta acolá, e não aparece. Então você vai à esposa e diz: não acho meu celular. E ela diz: mas está lá no lugar que você deixou. E a gente diz: não está, alguém está colocando a colher no meu doce, porque não está lá. E ela vem pisando duro. E ela diz: o que é isso aqui? E eu digo: mas não estava aí. Você que botou aí. Então a gente entende o que é perder, mesmo que não perdeu, né? Para a gente está perdido o que está achado. As mulheres não, elas perdeu o que está perdido. Mas para homem, o que está achado está perdido. E o que está perdido nem existe. Era o caso de Israel. E Deus vem a eles e diz: vocês têm que me procurar lá no cenáculo, no ponto de encontro. Como assim, Deus? Eu vou fazer de conta que eu me escondo. Só
para ter o prazer de ser achado. Hoje, a Elu fez umas brincadeirinhas de esconde-esconde ali, em meio aos brinquedos. E ela só escondia a cabecinha. E o corpinho está todo de fora. Mas ela tem a ideia de que estava todo escondidinho. E o legal é exatamente isso: esconder o rostinho para fazer de conta que vai ser achado. E quando a gente acha, é uma alegria. Minha filha fazia assim também. E Deus faz assim também. Há das momentos que você vai pensar que Ele subiu aos céus, escondeu-se na nuvem, e você já não consegue mais ouvir a sua voz. Se amanhece o dia, e talvez fica pensando e se perguntando: Senhor, cadê a tua direção? Cadê a tua voz? Eu não consigo te ouvir. Onde que o Senhor está? Temos a impressão que Ele subiu aos céus, mas na verdade Ele está simplesmente se escondendo, ou fazendo de conta que foi, mas não foi. Fazendo de conta que está escondido, mas está ali. Só para que a gente se esforce um pouquinho mais. Por quê? Por conta da alegria da reconstrução, da alegria do reencontro, da alegria da esperança. Por isso Ele convida os seus filhos e diz: voltem ao cenáculo. Vai para o lugar secreto e reconstrua suas esperanças lá. E o único jeito de olhar para o futuro com esperança não é olhando para as coisas dessa vida. Porque como eu posso construir esperança sob um mundo que está balançando? Como que eu posso olhar para as propostas seguras desta vida e me encher de esperança, se nem as propostas seguras dessa vida estão realmente seguras? Como que eu posso confiar nas instituições que dizem proteger o ser humano, se estas próprias instituições estão perdidas e inseguras? Como a Bíblia diz, como eu posso construir esperança olhando para a certeza do meu coração, se o meu coração é enganoso? Como eu posso então confiar? E o Senhor convida os discípulos e diz: é no cenáculo, em oração, falando comigo, diz Deus, que eu vou construir a esperança em vocês. É como se do céu viesse a energia, a força, o poder, a graça para pavimentar a estrada, que você olha para o futuro e todo mundo vê buracos e você vê uma estrada plana e tranquila. Ele está pavimentando o teu futuro. É a comunicação com Ele. Se perguntasse para qualquer um desses discípulos aqui: o que vocês estão vendo depois de 10 dias de oração? Eles iriam te dizer: eu vejo igrejas da Índia, eu vejo igrejas do Brasil, eu vejo igrejas da Ásia, eu vejo o evangelho se espalhando. E outros diriam: mas eu vejo você sendo cortado ao meio, sendo jogado aos leões. E eles iriam dizer: mas eu vejo também a minha alma entrando no reino eterno nos colos de meu Pai. Esperança. Oh, Espírito. É interessante que a esperança não é construída de maneira rápida. Ela é construída por meio de muitas tribulações. Tribulação, perseverança, experiência, esperança. Tribulação, perseverança,
experiência, esperança. Duro o caminho, não é? 4 grandes e difíceis coisas. A primeira, eu poderia começar a pregar aqui. A primeira, tribulação. Meu Deus. Quem é que quer passar por tribulação só para ter esperança? Ninguém quer. Mas e quem é que pode escolher a tribulação ou não? Quem é que pode dizer, eu não quero uma vida tribulosa? Ninguém pode. Ninguém pode. Mas se no mundo tereis aflições, então Jesus está ensinando perseverança. Como eu vou ter perseverança, Senhor? Filho, fique falando comigo continuadamente, em oração. Fique falando comigo, vai conversando comigo, que eu vou te ensinando o que é ter perseverança. Se tem alguém que sabe ensinar o que é perseverar, oh, aleluia. Fale comigo, diz o Senhor, conversa comigo, dialogue comigo. Eu vou te ajudar a perseverar. Mas Senhor, não, eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Senhor, não, eu estou o tempo todo com você, onde você estiver eu estou aí dentro de você. Mas Deus, não sou eu que te fortaleço, sou eu que te ajudo. Na hora que você estiver forte, aí você está fraco, mas na hora que você estiver se sentindo fraco, a minha força vai te fortalecer, a minha graça te basta, eu te ajudo, eu sou tua sombra, a minha mão direita te faz descansar, fica em mim. Eu estou cuidando de você, persevera, persevera. Ele vai estar te falando o tempo todo. Você não vai estar precisando ouvir cartomantes, você não precisa estar vendo jornais, você não vai estar precisar ver coisa alguma, porque a conexão com Ele vai te garantir o entendimento da perseverança. Persevera, persevera, persevera. Enquanto na tribulação vai perseverando em diálogo, a cada final do dia, se pudesse sentar para tomar um mate com qualquer um daqueles e perguntar como foi o dia, ele ia dizer, hoje eu tive uma experiência. A experiência que eu tive com ele hoje foi melhor do que a ontem? Foi. Porque a cada dia uma nova experiência vai te alimentando. Tribulação, perseverança, experiência, esperança. Então, quando olharem para você e dizer o que você está vendo no futuro, você poderá dizer, esperança. A minha estrada é cheia de esperança. Por quê? Porque a minha experiência com Ele me faz ver onde eu posso pisar. Quando mais jovem, eu assisti esse filme acho que umas 18 vezes. Depois eu multipliquei por 3. Na verdade, assisti todos eles. Eu era apaixonado por esse conteúdo. E até hoje, para mim, é inédito. Indiana Jones. Inédito, a minha esposa não aguenta mais. Mas é muito legal, cada cena nova, toda vez que você vê. Sabe? Como se tivesse tempo de assistir. Por isso que eu digo há muito tempo atrás. Mas assisti tantas vezes que eu sei contar todos eles para você de cor e salteado. Mas para mim é novo. E eu me lembro que certa feita, quando ele foi buscar o cálice, sabe, o santo graal, então ele tinha que atravessar um lugar. Ali tem 2 coisas extraordinárias, 2 coisas incríveis. Primeiro, uma ponte invisível, que só pode ser vista pela fé. Lembra-se disso?
E como essa ponte podia ser vista pela fé? Se ele olhasse assim, não via, de repente ele olha e ele se lembra do que o pai dele disse: olha, você tem que acreditar. Então, no nada, ele coloca o pé e sente: opa, tem algo aqui. Aí ele pega a terra e joga. Então ele vê uma ponte invisível. Isso é coisa de crente, irmão. Isso é coisa de crente. Porque todo mundo está dizendo não dá, aí não dá. Mas você está em conexão. Você está em oração. Você está no cenáculo, você está continuadamente conversando com ele, e ele está dizendo: olha a ponte. Coloca o pezinho aí, vai, coloca o pé. Para os incrédulos você joga areia, mas você vai andando para o invisível. Oh, que nível maravilhoso. A outra cena tinha várias pedras sobre a água assim. Então ele tinha que saber em qual delas pisar. Você se lembra dessa? Dependendo da pedra que ele pisava, havia um bichão com a bocona assim, comia. Então ele descobriu quais seriam as pedras corretas. E as pedras eram justamente aquelas que, mediante o entendimento dele, tinha que ter pureza no pisar. Conforme ele pisasse pesado ali, afundava. Então ele tinha que ter a sensibilidade de saber qual seria o caminho das palavras corretas da sua sensibilidade. E ele conseguiu e os outros não conseguiram. É isso que a experiência nos promove. O estar no cenáculo nos promove. Essa ambiência que ele disse para os discípulos: volte para lá e permaneçam lá. Como eu disse, eu ia começar a pregar aqui. Então eu quero orar com você pela introdução. Mas eu acho que a introdução já serve para alguma coisa. Contudo, se essa noite você entender que tua alma precisa se reconectar com Deus a ponto de reconstruir a estrada pavimentada de esperança, então o meu conselho a você é muito simples: de volta ao cenáculo, de volta ao ponto de abastecimento, de volta ao lugar que você já se encontrou com Ele. E você vai ter uma surpresa grata, porque vai chegar lá e você vai perceber que Ele já está te esperando há muito tempo. Era um lugar que a gente nunca devia ter saído. E geralmente esse lugar de dependência, esse lugar, esse cenáculo, a gente está nele quando ainda somos meninos. Mas aí amadurecemos e a gente quer andar só. A gente acha que tem experiência suficiente, que podemos escolher a nossa própria estrada. Então já não mais pedimos a Ele: ilumina o meu caminho, Senhor. Mas se estivéssemos no cenáculo, Ele ia pela sua palavra dizer: filho, não vai por aí não. Olha a luz que a minha palavra está mostrando, pois ela é lâmpada para os teus pés, mas ela também ilumina o teu caminho ao longe. Então fique conectado comigo, que eu vou te mostrar onde você vai andar. Volte ao cenáculo, irmão. Pare de confiar em si mesmo. Pare de buscar as coisas que te satisfazem nesta vida. Volte ao cenáculo. Volte a esse ambiente de quebrantamento, de arrependimento, de busca constante, de paixão, de sentimentos. Inicie uma vida de oração, não um sacrifício de oração, uma vida de paixão relacional com o Criador. Ele quer te conduzir a estrada segura, tanto quanto a águas profundas. Ele quer te levar a dimensões incríveis. E se por certo a vida nos propõe tribulações, por que decidir enfrentá-las sozinho? Se podemos contar com aquele que venceu todas as tribulações, por que acharmos que podemos vencê-las sozinhos? Feliz é aquele
que consegue em Deus passar por todas as tribulações, pois extrairá delas experiências suficientes para que o seu futuro seja um futuro de paz. Eu quero orar por você e orar com você. Não sei qual é a dimensão das tuas tribulações. Não sei qual é a dimensão das tuas incertezas. Não sei qual é a dimensão do vazio. Também não sei qual é a dimensão das suas necessidades, da sua distância de Deus. Mas uma coisa eu posso te dizer: se hoje você tão somente dizer ao Senhor: Senhor, deixa eu voltar para o cenáculo, e Ele vai correndo te dizer: venha, filho, vou chegar primeiro do que você lá. Eu te garanto que a sua experiência com Deus vai ser extraordinária. E você não mais vai querer sair desse ambiente de oração, ainda que este seja o ponto de ônibus, mas vai ser o melhor lugar para estar. Eu quero orar com você, aí onde você está. Se você quiser inclinar sua cabecinha, fechar os seus olhinhos. Se você não pode fazer isso, se conecte com Deus. Se você está em casa e sente a necessidade de se ajoelhar, se ajoelhe, não tem problema. Se você sente a necessidade de sair de diante do teu celular, do computador ou da TV, e ir ao quarto, orar, chorar, faça isso. Ele te entende, Ele te conhece, Ele sabe cada murmúrio, gemido, voz silenciosa de sua alma. Ele conhece. Paizinho querido, não poucas vezes, Senhor, não compreendemos o que enfrentamos. Não poucas vezes, Senhor, não temos ideia do que nos aguarda. Não poucas vezes parece, Senhor, que tudo que tínhamos de firmeza em nossos pés foi arrancado. E parece que estamos andando em areias movediças. E as vozes ao nosso lado, Senhor, gritando derrotas e nos tentando fazer desistir. Mas eu, assim como milhares, Senhor, sei que ainda tem uma saída extraordinária e ouvindo a Tua voz. Percebo que de maneira não só isolada, mas consciente, não poucas vezes, Senhor, nem consigo ver a saída, nem consigo ver a estrada, nem consigo ver o caminho. Oh, Senhor, mas a Tua luz, a Tua perfeita luz, a Tua luz ilumina-nos. E de maneira tão sensível, o Senhor faz com que os nossos pés não mais estejam sobre uma areia movediça, mas estejam firmados sobre a rocha. Então podemos pisar firmes. E ainda que as pessoas olhem e não consigam ver a ponte, o Senhor nos dá a segurança plena de que ela está lá. E ainda que os discípulos olhem e digam: não pule na água, mas a Tua voz me diz: venha. Oh, meigo Criador, eu choro por milhares, Paizinho, que não sabe como voltar, como ir ao cenáculo. Eu choro, Senhor, por aqueles que não têm forças para Te pedir. Então, dá forças a eles.
Vai ao encontro deles, Paizinho, nos ajuda a chegar até eles. A trazer os perdidos de volta. Os que saíram de debaixo de suas asas de volta. Salva os perdidos, Paizinho. Mas dá força ao cansado. Renova o ânimo do teu filho, da tua filha que me ouve esta noite. Reconstrói a esperança, Paizinho. Realinha o tempo dele para contigo, Pai. Eu ficaria a noite toda, Senhor, tentando convencer essas pessoas de quão bom é estar em Ti. Mas o Senhor precisa só de um segundo para isso. Então, Senhor, sê compassivo. Sê misericordioso. Traz de volta teu filhinho, a tua filhinha ao cenáculo. E ali, Paizinho, permita que o teu amor se derrame sobre estes. E eles possam te sentir outra vez. E ser fortalecidos outra vez. Renovados outra vez. Eu quero Estar em Ti, Senhor, não tem preço, pois já foi pago o preço. neste lugar. Portanto, Senhor, nos dá essa experiência outra vez.